Esse é um ponto de vista muito meu, muito particular. E nós temos também, segundo o meu ponto de vista, sido levados a um estado de ter uma obrigação de ser feliz. Nós, no passado, havia um preconceito com as pessoas que tinham depressão. Hoje se acolhe a pessoa que tem depressão corretamente, mas também todo mundo acha que tem depressão, por exemplo. As pessoas não se permitem ficar tristes. O que eu penso, eu sou um advogado, estou longe da questão clínica, né, profissionalmente. Eu penso que nós ficamos tristes e é natural que fiquemos. Como é que é isso? Como é que as pessoas conseguem lidar com a vida hoje? Enfrentar o luto. O luto existe. E me quer parecer que as pessoas não querem aceitar que ele exista. Como é que é isso? Me explica um pouco para o pessoal. Excelente pergunta. Primeiro porque a gente contextualiza, né, que muitas vezes o suicídio ele não só é causado ou provocado pelos quadros de depressão, tá? Existem outros transtornos mentais e existe aquilo que a gente chama de sofrimento intenso, que eu utilizo uma das frases do Schneidman, que é o teórico que eu mais estudo na suicidologia, e o Edwin Schneidman, ele fala uma frase, ele traz uma frase muito poderosa, né? Que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Isso quer dizer que não necessariamente todos os suicídios são causados por quadros de depressão, como você está falando. E aí, então, o que começou a acontecer? Antigamente era muito mais difícil da gente falar sobre os transtornos mentais, adoecimentos mentais. Por quê? Todo tipo de sofrimento mental, né, ele traz um preconceito, né? Então, o que é um preconceito? É um pré-conceito, um pré-julgamento que se faz principalmente em relação à vulnerabilidade humana. E o que começou a acontecer? Se os transtornos mentais eles sofrem o preconceito, e por isso que muitas vezes a gente deixou de falar, principalmente antigamente, o suicídio, então, é uma demanda e é um assunto e é um tabu, né? Então, o que talvez seja mais fácil, muito entre aspas, né, a sociedade, as pessoas falarem sobre a depressão. O que começou a acontecer uma certa generalização. Logo, se podemos falar sobre depressão, então a gente vai aproximar os quadros de depressão ao suicídio. E aí é isso que você falou, né? Porque assim, todo mundo tem depressão? Não. Porque também isso foi um agravante, né, para a gente confundir as nossas emoções com transtornos mentais. Todos nós, seres humanos, temos emoções, isso é claro, né? Só que lidar com as emoções, principalmente as difíceis, quais são essas emoções? Tristeza, raiva, ódio, desejo de vingança, frustração, amor não correspondido, vergonha, culpa. Cá entre nós não são emoções gostosinhas da gente lidar e é muito difícil para um ser humano, principalmente nessa cultura da felicidade constante, aceitar esses tipos de sentimentos e de emoções. Veja bem, então a gente começa a construir, né, uma certa área de proteção, inclusive como instinto de sobrevivência, para que não se fale e não se sinta essas emoções que são indesejáveis, que eu chamo de sentimentos inóspitos, porque o ser humano que tem essa ideia de felicidade permanente, que é a utopia, né? Ele começa a desenvolver uma crença de que ele não pode sentir tristeza, ele não pode sentir raiva, ele não pode sentir o que ele sente. Agora, quando eu falo para vocês assim, não pensa no vermelho, a primeira coisa que vocês vão pensar é pensar no vermelho. Ora, como é que você vai falar para um ser humano a não sentir o que ele já sente? E isso, quando é achatado, abafado, causa uma espécie de panela de pressão. E vocês sabem que a panela de pressão, quando estoura, você não consegue organizar nada, sim? Aí a gente tem aquilo que eu chamo, quando estoura a panela de pressão, é explosão.
E eu tenho uma crença de que quem não explode em adoecimento e em raiva, implode em suicídio. Por isso que eu concordo com você quando você fala que é, né, uma morte extrema, porque sim, essa pessoa ela começa a abafar, inclusive os próprios sentimentos, a achatar a condição existencial que ela tem, de sentir o que ela sente, e aí então vem o ápice daquilo que eu criei como um termo, processo de morrência. O processo de morrência, que não necessariamente tem a ver com os transtornos mentais, mas tem a ver com esse sofrimento intenso existencial, que essa pessoa foi se definhando existencialmente, foi acreditando que ela não tinha direito de sentir o que ela sente, principalmente a raiva. E aí, quando eu falo raiva, tristeza, tudo aquilo que a gente sente é abafado, incrivelmente, querendo ou não, a vida vai cobrar. Então, se de repente eu engulo o meu choro, né, eu engulo a minha raiva, quantas e quantas vezes você não deve ter, né, ficado aqui, né, com uma garganta falando assim, nossa, me engoli um sapo. Você já teve isso, né, Rodrigo? Várias Né? vezes. Várias vezes a gente tem. Esta agressividade que fica, que a gente chama de mágoa, né, ela vai criando uma bola, né, que aí a gente começa a aprender a direcionar essa energia agressiva contra a gente. Aí a gente pode falar que é o início de um processo autodestrutivo. Logo, se você não aprende, né, a lidar com as tuas emoções, a comunicar as tuas emoções, certamente você vai ficar, né, quietinho, vai criar aquilo que a gente chama de mágoa. Mágoa é má água, água parada, e que isso vai criar uma certa explosão em adoecimentos mentais, ou também pode criar uma implosão que é o suicídio. Então, não sei se eu fui clara, Sim. mas assim, tem toda uma linha de pensamento, inclusive para a gente deixar de ser reducionista, né? Porque eu já dei várias entrevistas que saíram, inclusive, como título, Nem todo mundo que se mata é deprimido. Sim. Né? E para alguns psiquiatras isso foi uma afronta, mas não é que eu estava descaracterizando a relação de suicídios com depressão. Na verdade, porque eu quero chamar a atenção que o suicídio ele precisa ser compreendido como uma morte multifatorial. Né? No luto por suicídio, eu tenho o costume de falar a verdade foi embora com aquele que se matou. Né? Quer dizer, a gente nunca vai saber de fato o que aconteceu naquele momento com aquela pessoa e quais eram as emoções que provavelmente ele foi engolindo e aí provocou essa implosão nele. Agora, quando se fala do suicídio, eu próprio disse que é o ato extremo. Eu imagino que você tem pacientes que não chegam a esse ato extremo, todavia passam a ter uma qualidade de vida terrível. O que eu chamaria isso? É quase que um não viver, né? Como é que se lida com isso? Eu observo pessoas, eu leio a respeito disso às vezes, e há pessoas que estão com a vida tão difícil do ponto de vista psíquico, que ela já desistiu de viver. Ela é uma coisa que não é mais... Ela não tem uma vida psicológica, ela tem uma vida quase que apenas... enfim, eu não sei me explicar aqui do ponto de vista médico, mas é uma não vida quase. É quase que pior do que não viver. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Muito. Né? E quando você pergunta faz sentido, parece que você está trazendo assim, em alguns momentos das nossas vidas, porque aí não são eles. Existem algumas fases que fazem com que a gente se sinta mais morto do que vivo. Né? Por isso que eu nomeei o processo de morrência. Porque em alguns momentos, algumas pessoas realmente se sentem mais mortas do que vivas. Mas eu quero salientar que são momentos. Né? Por quê? Porque eu tenho uma crença que se todo processo autodestrutivo é uma modalidade de aprendizagem, porque ninguém nasce querendo se autodestruir.
Aliás, ninguém nasce querendo se matar, primeiro, né? O próprio nascimento, que é o contrário da morte, e o contrário da morte é o nascimento, é nos dado um certo limite temporal. Então, aquele que nasceu, obviamente vai morrer.